Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma programação de conteúdo. E dessa vez é para falar aqui no Compartilhando Experiências com a Líder. No Compartilhando Experiências com a Líder, ele é uma programação onde nós apresentamos várias temáticas que trabalhamos em nossos livros e convidamos também profissionais que realmente são referências dentro daquilo que fazem. Mas hoje, especialmente hoje, nós vamos falar de um livro chamado RH na Veia 2, né? Boas práticas de gestão, ou seja, boas práticas de recursos humanos. Então, hoje você vai ter aqui uma aula com um grande especialista que traz várias dicas das suas viagens internacionais e da sua formação sobre o universo digital para gestão de pessoas. Inclusive, ele faz parte do livro como coautor RH na Veia 2, que vamos lançar no dia 23. Tudo bem, Rogério? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, Andréia? Tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite para a gente estar aqui conversando. Eu, felizmente, na minha atividade profissional, ao longo dos últimos anos, eu tive a possibilidade de estar em diversos lugares que são considerados o epicentro mundial do desenvolvimento de tecnologias, do desenvolvimento de metodologias, como foi o caso do Vale do Silício, como foi o caso da Alemanha, Feira CeBIT, também nos Emirados Árabes, em algumas feiras vinculadas ao ambiente de desenvolvimento. Então, isso ajuda a buscar inspiração. Tu sabes que quando a gente trabalha com consultoria, quando a gente faz palestra, um dos desafios é trazer novidades, porque as pessoas estão cansadas de ouvir a mesma coisa sendo dita, ainda mais nesse período que tem tanta gente repetindo o que está sendo dito por alguns. Então a gente tem que buscar novidades e trazer novidades. E tu sabes que toda essa situação que a gente está vivendo, ela acaba fortalecendo a necessidade da gente olhar com profundidade os assuntos. A gente não tem como superficialmente achar que sabe de alguma coisa, Sim. Porque cada vez mais as pessoas estão se aprofundando. Então, essas minhas incursões internacionais, aí coordenando missões para o Vale do Silício, para o ambiente de inovação do Canadá, para a Alemanha, China, Japão, com certeza ajudam a buscar novidades e a entender um pouco o que está acontecendo aí pelo mundo. Bacana, meu querido. Não, realmente trazer você aqui é um presente para quem está nos assistindo, para quem ainda vai nos assistir, né? Porque você tem um know-how incrível de trabalho, de formações, é um profissional que realmente traz aí uma aplicação diferenciada daquilo que traz lá de fora. E eu acredito que nós, como brasileiros, ainda temos muito que aprender. Hoje, com essa situação, como você colocou, da própria pandemia, a gente tem muitos assuntos repetitivos mesmo, chega a ser cansativo. Então, por isso que a gente está trazendo algumas coisas, algumas novidades, alguma forma de ajudar também esse momento. Então, compartilhando experiências, trazendo aí os coautores do livro RH na Veia, é para que realmente as pessoas que estão nos assistindo tenham um mindset diferente, através de uma ideia, através de um insight dentro dessas nossas falas e conversas. Mas, meu querido, estou super curiosa para saber como é, ou seja, o que é esse universo do RH ligado à questão digital. O que é o universo RH digital? Conta para gente. André, a gente está tendo uma visão prática de parte desse universo. A partir do momento que se instalou a pandemia, que a gente acaba obrigado a fazer todo o processo de reunião, todo o processo de interação com as pessoas, na sua maior parte em comunicação à distância, isso já é uma parte deste universo digital da área de gestão de pessoas. Por quê? Eu não posso deixar as minhas equipes desassistidas. Então, se eu tenho pessoas que estão trabalhando em home office nesse momento, elas estão precisando de apoio, elas estão precisando de direcionamento e, enquanto gestor, eu preciso encontrar mecanismos de fazer isso acontecer. Pode ser através de uma ferramenta de comunicação à distância, pode ser através de uma plataforma que a própria organização tem. Então,
Um exemplo concreto desse universo digital de gestão de pessoas é exatamente essa interação que a gente está tendo através das ferramentas de comunicação. Só que começa muito antes disso. Porque vamos imaginar o seguinte, algumas empresas são referências em várias áreas, então acabam atraindo muitas pessoas para trabalhar lá. O que acontece? Recebem dezenas, centenas, talvez milhares de currículos por mês. É praticamente impossível, humanamente impossível, por maior que seja a equipe de trabalho, fazer uma primeira triagem nestes e-mails que chegam em grande parte com propostas de pessoas para se candidatarem a determinados cargos que muitas vezes nem existem. A pessoa olha lá, vou pegar um exemplo, Google. Qual é o e-mail do recrutamento do Google? É tal, recrutamento@google.com. Boto meu currículo e mando para lá. Então já existe mecanismos dentro destas grandes organizações, são chamados robôs, que já verificam, é um currículo? Então já direciona para um lado. É uma outra ação importante lá que faça sentido? Vai para outro lado. Do mesmo modo, a gente já tem hoje nas grandes organizações, os próprios sites já recebem através de plataformas as informações dos interessados. Isso quando não existe uma integração com aquelas redes sociais profissionais, como é o caso do LinkedIn. Então, se eu estou no LinkedIn e alguém tem interesse naquilo que eu faço, uma determinada organização, a própria organização possui mecanismos de varrer o LinkedIn e encontrar pessoas, olha só, esse cara pode ser interessante para a minha empresa. E automaticamente eu recebo um e-mail, eu recebo uma sinalização de que existe uma vaga que faça sentido para mim. Tudo isso é parte desse universo digital da gestão de pessoas. Só que até um certo ponto, André, é um pouco assustador algumas coisas. Para nós, que ainda estamos, de certa forma, nos acostumando com algumas questões. Alguns anos atrás, faz uns 2 anos, eu estive na Alemanha, na CeBIT. A CeBIT é uma feira de inovação, de tecnologia, e ela acontece em Hannover todos os anos. E nessa feira, eu assisti a demonstração de uma startup que estava apresentando um robô que fazia entrevistas preliminares de emprego. Ou seja, eu me candidatei a um cargo X, e aí eu recebo um convite, olha, tu queres participar? Mandei currículo, aquela coisa toda, já passou por um filtro de um robô, provavelmente, e aí eu recebo um convite, Rogério, vamos fazer uma entrevista para esse teu cargo, tal dia, tal hora, pelo WhatsApp. E eu entro e começo a fazer esse processo. Quem está conversando comigo não é um ser humano, é um robô. Ou seja, é um software preparado para lidar com as respostas que eu vou trazer. Ele vai me perguntando algumas coisas e eu vou respondendo e ele vai fazendo uma triagem. Para que isso? Porque se eu for alguém que não tem nenhum conhecimento sobre aquele assunto, não vou nem passar adiante, eu não vou nem ter uma interação com uma pessoa, com um ser humano, que vai demandar tempo para essa pessoa. Eu simplesmente já vou ser retirado daquele processo porque perguntas, como tu fizeste para mim, o que é o universo digital? De repente eu digo, eu não sei. Não sei o que é digital, eu acho que é o dedo. Pronto, o robô já tirou, esse candidato não serve. Então, perceba a que ponto nós estamos chegando. Entrevistas preliminares, claro que é um cargo mais alto, é alguma coisa mais complexa, vai ter 1, 2, 3 pessoas que vão fazer essa interação, provavelmente à distância também. Mas aqueles cargos mais introdutórios, aquela primeira entrevista, em muitos casos já está sendo feita por robôs. Bacana, meu querido. E traz aí um grande aprendizado, porque na realidade eu acredito que esses robôs, enfim, estão sendo aí programados com algumas competências e as necessidades que a empresa precisa para a contratação. Então eu acho que esse é um olhar que o gestor de RH tem que estar pronto em relação a isso. Eu digo que gestão de pessoas significa terapia também, né? Esse gestor ele tem que estar preparado. Em uma conversa ou reunião que eu participei, eu lembro que uma das profissões do futuro
é que o terapeuta, por exemplo, que vai lidar com as emoções, ele é um desses caras que estão lá no futuro. Então, isso é muito bacana para a gente aprender e para a gente trazer para nós, porque realmente trabalhar as questões comportamentais é muito importante, né? Então, olha o quanto a nossa tecnologia está crescendo e vai crescer muito mais. Então, eu acredito que todo esse plano que tem acontecido em relação à pandemia e todos os fatos que vêm junto com ela, que é a nossa economia, que é a nossa crise mundial, né? Isso traz para nós também uma conscientização daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso construir e daquilo que eu preciso fazer. Então, eu acho que é uma visão diferenciada para que as pessoas venham crescer dentro disso, né? Quando você fala gestor, né, esse gestor ele pode não ter cursado uma faculdade de RH, mas ele é gestor. Então, dentro do que ele está fazendo, dentro do que ele está lhe oferecendo, com certeza ele vai ter muito aí o que fazer. Mas, enfim, meu querido, conta para mim, na sua opinião, até como especialista e mentor, qual é a importância desse mercado? O que eu, como gestora, que não sou editora, mas o que esse gestor que está me assistindo, ele pode pensar, ele pode fazer? Existe algum curso que eu já posso ir, de repente, fazendo? Alguma coisa, alguma preparação? Conta para mim, porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, estar preparado é a chave do sucesso, não tem outra coisa. Andréia, tu és gestora, tu tens uma equipe de pessoas que dependem em grande parte de ti para tomar as decisões ou para fazer o acompanhamento, tu lida com as tuas equipes, tu precisa ser aquela pessoa a estar motivando, de repente naquele dia de chuva, de incerteza, tu vai ser aquela pessoa para a qual os teus liderados vão olhar e vão buscar inspiração. Isso, assim como tu, as pessoas das mais diferentes áreas, por mais técnicas que sejam, precisam se dar conta que são gestores de equipes. Então, não adianta eu ser um líder de uma equipe super técnica e me preocupar apenas com a questão técnica daquele ponto, daquele assunto. Eu posso ser maravilhoso em resolver a questão financeira, em fazer uma análise de balanço, ou fazer um cálculo e fazer com que a minha equipe faça o cálculo de uma estrutura, mas se eu não souber lidar com as pessoas que estão lá, eu não vou conseguir fazer a entrega que a minha empresa precisa. Então, os gestores precisam enxergar que atrás das máquinas, atrás dos cálculos, atrás dos aplicativos, existem pessoas, e se preparar para isso. De que forma? Existem muitas discussões hoje em dia que ajudam as pessoas, os gestores, a entenderem as outras pessoas. Eu gosto muito de algumas áreas. Eu hoje sou mentor, já há alguns anos, bastante tempo, trabalho com coaching executivo, trabalho com desenvolvimento de empresas familiares. E por quê? Porque dessa forma a gente consegue fazer com que os gestores que estão lá nas organizações abram mais os olhos para a sua equipe. E aí a gente tem cursos que ajudam, como o PNL, por exemplo, é um curso que ajuda as pessoas a se comunicar melhor, a entender as outras pessoas. Os cursos de formação em coaching, eles são importantes. Por quê? Vamos inundar o mercado de coaches? Não, não é isso. É que eu posso fazer um curso para ser coach, para lidar com a minha equipe. Porque eu vou aprender ferramentas, eu vou ampliar a minha cosmovisão, eu vou entender como é que as pessoas se preocupam. Então, eu posso fazer uma formação em coaching sem a necessidade de exercer a atividade de coach. Isso é uma coisa que precisa ser importante. Além disso, a habilidade de comunicação, não só a questão de programação neurolinguística da PNL, mas a habilidade de comunicação que deve ser assertiva por parte do gestor, cada vez tem que ser mais bem trabalhado. Andréia, hoje o desafio é o seguinte, vou te contar um projeto que eu estou envolvido. A gente está envolvido num projeto que envolve equipes em 3 países e que vai começar a acontecer assim que a pandemia permitir. Mas a gente tem reuniões todas as semanas com pessoas que estão em um país da América Latina, lá no Canadá, e outras 2 pessoas aqui no Brasil. Então aí tu envolve o seguinte, não é só uma questão de fuso horário, envolve multiculturalidade, porque a forma do modelo mental da pessoa que mora lá no Canadá, que tem
uma forma específica de lidar é diferente de alguém que mora na Bolívia ou no Peru, que é diferente da nossa forma aqui. Então, o gestor ele tem que se dar conta de que essas pessoas, elas vão poder entregar, elas vão ter um resultado bom, mas que elas vão pensar diferente. E como é que tu faz uma reunião funcionar à distância em 3 países diferentes? São essas coisas que o universo digital da gestão de pessoas ajuda. Tem ferramentas para isso, mas se tiver simplesmente uma ferramenta, vou botar um Zoom, vou fazer reunião. Tá, mas se eu não tiver preparado para aceitar a diferença entre as pessoas, para entender que, de repente, uma pessoa que trabalha comigo, que é de um outro país, vai ter um determinado ritual próprio para fazer antes de entrar na reunião, ou vai trazer determinadas temáticas que para mim não fazem sentido, eu preciso aprender a respeitar isso enquanto gestor. Então, por isso que eu digo, uma formação que traga esta ampliação de cosmovisão, que aprenda, que demonstre as diferenças de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra, que aprenda, que eu me permita aprender a respeitar cada vez mais aquele funcionário que está lá, aquele ser humano que está lá. Isso que os gestores precisam buscar. Não apenas um aprofundamento na questão técnica. Eu posso ser maravilhoso na área técnica, mas se eu não for bom em lidar com gente, provavelmente a minha empresa não vai se dar bem. Com certeza, meu querido. Uma das coisas que eu sempre digo, que se a gente não tiver resiliência, vou até lembrar aqui uma grande parceira que a gente tem, que é a Tânia Moura, e ela sempre traz, no final de cada live aí, de outra programação que nós temos aqui na Líder, 4 pilares. Ela chama de 4 pilares e ela fala que é a saúde espiritual, a saúde espiritual, mental, saúde física e saúde emocional, né? Espiritual, mental, física e emocional. Então, ela fala que essas são as 4 saúdes que a gente precisa ter para nós. Eu acho que até para lidar com as outras pessoas, né? Uma coisa que a Elaine Póvoas, uma grande parceira nossa, colocou aqui. Um beijo, Ana. Gildo, muito obrigado pela participação. Maria Luísa, seja bem-vinda. Mas uma coisa que a Elaine coloca aqui, e eu acho que ela tem total razão, Rogério, uma empresa precisa de um braço para ouvir e interagir com o funcionário. Eu acho que esse é um momento, eu não acho, eu tenho certeza, esse é um momento onde o gestor ele tem que estar pronto e preparado para ouvir, né? Primeiro, ele está com um grupo de pessoas em casa. Então, eu diria que um gestor precisa montar uma equipe para trabalhar com essas pessoas que estão em casa. André, mas que equipe é essa? Gente, uma equipe que, na realidade, seja o suporte emocional das pessoas que estão trabalhando em casa. Eu não sei se isso faz sentido, Rogério, porque eu acredito que o desenvolver competências e ter alta performance dentro da empresa, dentro daquilo que está sendo realizado, ainda mais no momento de crise que nós estamos vivendo, a atenção a esse assunto tem que ser muito grande. Faz sentido, meu querido? Você, como especialista, né, e tem aí um know-how gigante para me dizer se o que eu estou falando não é besteira. Andréia, eu nunca ouvi tu dizeres alguma besteira, porque tu és uma pessoa que acaba apropriando-se de todos aqueles autores que estão passando pela editora. Então, fico muito feliz de compartilhar um pouco das questões que a gente estuda contigo. Então, veja só, nessa linha que tu estás dizendo, existe uma tendência que está sendo feita, e eu tenho orientado os nossos clientes nessa linha, que é o desenvolvimento do gabinete de travessia. O que é o gabinete de travessia? Bom, nós estamos numa travessia. Nós estamos passando por um momento de águas revoltas, que é essa pandemia, e ali na frente, do outro lado da travessia, a gente vai encontrar um outro destino que a gente não conhece, e que quem disser que conhece, ou está tendo devaneios, ou está mentindo, porque ninguém conhece o que vai acontecer lá do outro lado da travessia. Mas enquanto nós estamos na travessia, nós precisamos lidar com esse momento. E isso envolve várias coisas. Envolve aspectos financeiros, aspectos de marketing, de produção, de comunicação, mas envolve, justamente dentro desse gabinete de travessia, ter pessoas para monitorar os meus colaboradores, para monitorar aqueles que estão dentro da minha organização, os stakeholders de um modo geral, aquelas pessoas que têm interface com a minha organização. Então, eu não posso apenas fazer o foco no meu caixa.
Ah, é soberania do caixa, vou controlar o meu caixa para manter ele num ótimo nível. Sim, e as minhas pessoas de dentro da organização estão se desesperando, estão surtando, e eu não estou me dando conta disso. Não, o meu gabinete de travessia, ele tem que levar em conta a questão de como estão as pessoas que eu estou me relacionando. Então, esse é um ponto fundamental que tu trazes com muita propriedade. Eu tenho que levar essas pessoas em conta. Uma outra coisa, Andréia, que é um conceito que está na moda agora, que é a questão do antifrágil, que veio a complementar o conceito, né, da resiliência. Porque o antifrágil, ele diz o seguinte, bom, não adianta eu voltar para a mesma posição. Resiliente caiu, levantou e foi para a mesma posição. Aí aconteceu um problema que já tinha acontecido, ele caiu de novo e sofreu de novo. Não, o antifrágil, ele se molda em função das dificuldades que ele passou, de modo que ele vai conseguir evitar aquele problema numa outra situação. Então, ele vai ser resiliente, sim, mas não apenas isso. Ele vai evitar que aquela situação aconteça, ele vai aprender com o erro, ele vai aprender com o problema, com o inesperado, com todas essas coisas. Se isso é um fato, então todos nós precisamos, nesse momento, desenvolver essa nossa habilidade de ser antifrágil frente a toda essa travessia que nós estamos passando. Porque eu não vou sair da mesma forma que eu entrei neste momento de pandemia. Nem tu. Nós aprendemos muitas coisas, nós abandonamos práticas e adotamos outras. Claro que, a partir do momento que tudo isso, de alguma forma, se acomode, eu não vou dizer volte ao normal, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá do outro lado, mas a partir do momento que a gente chegue lá do outro lado, comece a olhar o que está acontecendo lá, que a gente veja como as pessoas chegaram lá, eu vou começar a avaliar qual é o melhor caminho para mim a partir dali. Como é que eu vou lidar com as pessoas a partir daquele ponto? Agora eu sei, agora eu estou num plano de contingência, estou cada dia aprendendo. Eu tenho dito que nós estamos numa gigantesca startup, Andréia. Cada dia a gente faz um teste, ajusta, modifica, erra, reajusta e assim vai, no mesmo modelo de startup. Então, quando isso tudo se estabilizar um pouco mais, eu vou conseguir avaliar com mais profundidade. Eu estou construindo um futuro possível, mas eu vou trabalhar em cima desses futuros possíveis, de fato, com calma e com tranquilidade, quando as coisas tiverem um pouco mais de tranquilidade para a gente poder entender o que está acontecendo. Sim. E, Rogério, com a sua experiência, né, de anos aí de trabalho, não vale contar quantos para não revelar a idade, mas na sua experiência, conta para mim, falando sobre o universo digital, gestão de pessoas, quais são os profissionais e competências que esses profissionais, na sua visão, vão precisar ter a partir de agora? A gente está vendo profissionais que estão tendo que perder a vergonha de estar em frente a uma câmera para lidar com outros profissionais. Pessoas que são muito bons em conduzir uma reunião pessoal, mas que tinham resistência muito grande de sentar na frente de um computador ou de um telefone para conduzir uma reunião, como nós estamos aqui agora. Estou aqui na frente do meu computador, estou na frente do teu computador e tem um monte de gente nos olhando. Bom, esta questão é algo que todo mundo, todos os que são gestores e todos os que são liderados e que passam por esse momento de reuniões virtuais estão tendo que se desenvolver. Nesse momento, Andréia, a coisa está meio que de solavanco, está acontecendo. Então a gente vai aprender, bom, essa não é a melhor forma de se fazer uma reunião virtual, esta não é a melhor ferramenta para se fazer uma reunião virtual, vamos modificar. Né? Tem algumas ferramentas que permitem que se divida em grupos, em subgrupos, as reuniões, e que eu, enquanto gestor, eu consigo entrar em cada uma das salas e visitar virtualmente o que está acontecendo. Então, o gestor, ele vai ter, mesmo o gestor que não tenha uma profundidade de conhecimento de TI ou de tecnologia, de um modo geral, ele vai ter que entender essas novas ferramentas que estão surgindo. Né? E muitas delas a gente está aprendendo à medida que elas vão aparecendo. Então, esse é um dos pontos que a gente certamente vai precisar. Pessoas que lidem com estas novas tecnologias. Pessoas que saibam produzir materiais, saibam produzir conteúdo para as suas
próprias organizações, para os seus clientes. Bom, eu não consigo hoje combinar um café contigo, por exemplo. André, vamos fazer um projeto para 2021, vamos sentar e tomar um café, como a gente já fez várias vezes, né? Sentamos e tudo. Não dá. Então, quando é que vai ser isso? Não sei, em outubro, novembro, dezembro? Então, eu vou ter que me apropriar de uma tecnologia para a gente poder fazer isso e que funcione bem, que seja descontraído, que não seja aquela coisa, bom, eu estou aqui na frente da câmera, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu estou me sentindo... Não, então as pessoas vão ter que desenvolver a habilidade de comunicador que cada um de nós tem, alguns mais, outros menos. Então, tecnologia, comunicação. E o terceiro ponto que as pessoas vão ter que habilidades que as pessoas vão ter que desenvolver, empatia. Eu preciso entender que daqui a pouco, do outro lado da tela, lá na casa do meu colaborador, tem uma pessoa que está com alguém doente na família, ou que tem várias pessoas em grupo de risco, e que para mim, de repente, essa questão está um pouco distante. Eu não sou do grupo de risco, não tem ninguém na minha família que seja de grupo de risco, estou levando numa boa essa questão. Mas aquela pessoa que está lá na minha frente, lá trabalhando comigo, pode estar passando por uma situação que a deixe muito preocupada. E eu tenho que entender isso. Então, que outra habilidade, a habilidade de empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa lá da minha equipe que talvez esteja passando por um momento diferente do meu. Minha preocupação pode ser pagar folha de pagamento no final do mês. A preocupação dele pode ser sobrevivência da família. Bacana, meu querido. Está totalmente certo, Rogério. Eu acho que é bem isso. Eu acho que as nossas preocupações, a partir desse momento, elas mudam. A nossa percepção também muda, né? Nós temos que ter aí um mindset, nós temos que aprender a trabalhar com a resiliência, porque trabalhar num estado de pressão absoluto, porque a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Eu acredito que todos nós estamos aprendendo alguma coisa nesse momento, né? E uma coisa, André, acho que deu uma trancada aí, uma coisa que nós aprendemos também é que a infraestrutura de tecnologia que a gente tem, não só no Brasil, né? No Brasil é uma situação ainda mais delicada, mas no mundo inteiro. Né? Eu estou envolvido num projeto onde a gente tem entrevistado lideranças profissionais, empresários, de todo mundo. E aonde quer que a gente converse, as pessoas estão se queixando da infraestrutura de internet. Alguns lugares um pouco mais, outros lugares um pouco menos, mas de um modo geral. A gente conversou com pessoas na Nova Zelândia, Angola, Canadá, Estados Unidos, e todos, de uma forma ou de outra, estão dizendo o seguinte: olha, a internet tem deixado a desejar. E por quê? Porque se todos nós estamos usando mais ferramentas de vídeo, e a gente sabe que justamente as ferramentas de vídeo são aquelas que ocupam mais a internet, então a gente está usando muito além daquilo para qual foi projetado todo esse processo. Então causa uma dificuldade para se fazer os processos sem que caia uma conexão, sem que tranque. E aí eu quero aproveitar também para trazer uma outra questão. A gente fala muitas vezes, né, as pessoas têm que se adaptar ao home office, porque o home office veio para ficar, as empresas, inclusive o Twitter, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia da informação, que todo mundo conhece, o Twitter disse o seguinte: passado esse momento de pandemia, os funcionários que quiserem continuar trabalhando em home office, eles vão poder. Então, não há necessidade de retornar a uma situação anterior. Vai estar disponível os escritórios, mas eles vão poder trabalhar em home office se assim quiserem. A gente estava conversando outro dia com um empresário de Angola, e conversando com ele eu perguntei essa questão de home office. Como é que está sendo? Será que as empresas estão sendo conservadoras neste momento? Será que elas estão conseguindo se adequar lá em Angola à realidade do trabalho à distância? E as pessoas, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que o empresário me trouxe a seguinte notícia, informação. Olha, na região, nas principais regiões de Angola, mesmo em Luanda e Benguela, que era a cidade lá onde ele estava,
o número de pessoas que têm acesso à banda larga não é muito grande. Então, quando a gente fala de as pessoas escolherem ou não, as empresas escolherem ou não ter o trabalho à distância no momento posterior à pandemia, a gente está falando em lugares que têm condições. Mas muitos lugares pelo mundo não vão ter essa opção. Então, dentro das ferramentas digitais de gestão de pessoas, que é o tema principal aqui da nossa conversa, a gente está vendo o seguinte, passa por uma mudança de mindset, passa por uma mudança de infraestrutura, porque a gente está tendo a comprovação imediata. A infraestrutura de comunicações no Brasil e em grande parte do mundo não estava preparada para trabalho à distância, praticamente da maior parte das pessoas que têm essa condição, para um acesso incrivelmente maior de streaming, ou seja, de vídeos, porque as crianças, em grande parte, estão em casa, ou assistindo vídeo no Netflix, ou assistindo vídeo no YouTube, ou assistindo aula. E as aulas são online. E quando não está assistindo aula, está assistindo vídeo. Quando não assistindo vídeo, está assistindo aula. Isso consome muito o espaço disponível de transmissão de dados. Além disso, tem todo um conjunto de pessoas que estão nas suas casas e, em função disso, também estão utilizando mais o processo de internet, de vídeo. Então, são situações que a gente precisa se dar conta. Não é só capacitar as pessoas, não é só quebrar algumas barreiras, mas passa por uma questão de infraestrutura. E essa infraestrutura, lógico que em um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, como é o caso lá de Angola, que está ainda alguns passos atrás em relação ao próprio Brasil, nesse sentido, é muito mais complicado. Quero aproveitar também, já que a Andréia não está aqui para me cortar alguma coisa, eu vou dizer uma outra questão que eu acho que é importante. Andréia, olha só, as mídias sociais. Eu falo um pouco disso dentro da minha participação no nosso livro, RH na Veia 2, no meu capítulo que fala de universo digital para gestão de pessoas. As pessoas, muitas vezes, esquecem que as mídias sociais, elas são visíveis para todos. Alguma coisa que eu faço na mídia social, alguma postagem que eu faço na mídia social, ela vai estar disponível para todo mundo. Então, se eu postei algo hoje, semana que vem, alguém vai estar vendo. Daqui a um ano, alguém vai estar vendo. E outra coisa, a postagem que eu faço na minha rede social, ela não pertence só a mim. Ela acaba sendo uma demonstração para as pessoas, para as empresas, para a comunidade de quem eu sou. Então vejam que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de conseguir uma colocação, uma recolocação no mercado de trabalho ou uma dificuldade de conseguir clientes para o seu trabalho, para a sua empresa, ser um profissional liberal, enfim. E ela, poxa, mas eu fiz um processo de marketing digital, utilizei as técnicas mais modernas para que isso fosse feito, segui todos os passos aí dos gurus de marketing digital, e aí eu não consigo obter meus clientes. O que está acontecendo? Ou eu fiz uma entrevista legal, eu consegui fazer o meu currículo da forma que tinham me dito, mas chega na hora H a empresa não me contrata. Por quê? Ora, o que essa pessoa andou postando nas mídias sociais? Muitas vezes a gente vê as pessoas se perdendo no discurso de ódio. Contra esse, contra aquele. Não interessa contra quem. O fato de ser contra e demonstrar de forma virulenta ser contra A ou ser contra B não agrega para a imagem. Andréia, seja bem-vinda de volta. Estava falando aqui do cuidado que se deve ter na exposição nas mídias sociais. Então, LinkedIn, Facebook, Instagram, ele serve para
preparar, para fortalecer uma imagem ou para desconstruir a imagem das pessoas que às vezes ficam postando só foto embalada, só foto bebendo e só fotos e textos de discurso de ódio. Não, e está acontecendo muito isso, né, Rogério? E eu acho que fica a dica também para os gestores, porque uma coisa que eu sempre digo, inclusive para as pessoas que trabalham comigo, eu falo o seguinte: quando você é contratado por uma empresa para trabalhar para essa empresa, você passa a ser visto como parte dessa empresa. Então, o que você posta nas suas mídias também pode depor contra essa empresa. Então, é muito importante que nós, né, que as pessoas também venham entender o quão é importante, né, ter essa visão 360 graus, pensando na empresa que você presta serviço, né, o quanto isso é importante. Né? Então, o que você está falando totalmente é relevante. Eu realmente estava aqui te ouvindo, mesmo não tendo entrado ainda em sala, mas faz todo sentido, faz toda a diferença. E eu tenho certeza, meu querido, que as dicas que você deu aqui sobre o comportamento, enfim, sobre tudo aquilo que você traz, até como know-how aí, e eu acho que esse profissional, esse gestor, ele realmente tem que se adaptar aí às tecnologias ainda mais, se possível fazer cursos, né? Enfim, cursos tanto para as questões emocionais, como você citou, PNL, programação neurolinguística, Eneagrama. A gente tem também um profissional representando o Eneagrama nesse livro. Então, assim, são N possibilidades de ferramentas que podem fazer com que você faça, inclusive, uma entrevista por videoconferência, tranquilamente, né? E que vão fazer toda a diferença na contratação. Então, assim, eu quero te agradecer, Rogério, por esse momento, enfim, por dividir comigo a sua fala, a sua experiência, seu know-how. Eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso. Obrigado. Eu falo que a gente trabalha muito, né? Nós somos isso aqui que as pessoas estão vendo. Eu acho que essa quarentena traz para as pessoas também uma visão geral de quem nós somos, né? Nós somos batalhadores, nós somos guerreiros, né? Dentro daquilo que a gente faz, dentro daquilo que a gente constrói, a gente trabalha para pessoas, e eu acho que é isso que faz e traz para nós, dentro do que a gente faz hoje, um grande diferencial. Então, eu quero te agradecer, meu querido, te agradeço por estar comigo em mais uma das nossas obras, que é o RH na Veia 2, trazendo aí um pouquinho do seu know-how, apoiando esse profissional de gestão de pessoas, porque quando a gente definiu esse tema, a gente definiu ano passado. A gente nem imaginava que aconteceria essa pandemia. E hoje, tantas temáticas que a gente está trazendo no livro vão ajudar pessoas, e eu nem sabia que, na realidade, nós estávamos criando e estruturando projetos que, esse ano, apoiaria muitas pessoas na leitura. Então, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Esse não é o primeiro livro que você está com a gente esse ano. Eu acho que tem esse mais um, né? O Liderança Humanizada, que, inclusive, você está coordenando, né, esse projeto conosco. Então, assim, olha quanta coisa boa, né? Uma que a gente está falando de liderança humanizada e inteligência emocional. Então, você imagina, né? RH na veia. Pô, esse é um momento que o RH realmente ele tem que ter o RH na veia, porque senão ele não consegue segurar essa pressão que ele está tendo todos os dias. Então, assim, olha, eu quero mandar um beijo grande para todos os RHs, para todas as gestoras, diretoras, para todos os gestores do Brasil, né, que estão aí batalhando, trabalhando, fazendo a diferença. Eu tenho certeza que quando vocês colocam a cabeça no travesseiro, vem aquela angústia: poxa, eu tenho que mandar embora 1000 famílias, eu tenho que mandar embora. Gente, a gente está aqui apoiando vocês, né? Eu falo que existe o médico, que os médicos são heróis, mas vocês também têm uma parte nisso. Parabéns, porque eu tenho certeza que vocês estão lutando também para as pessoas ficarem nas empresas. Então, vocês também têm que ser referenciados hoje, e eu faço isso com muito carinho para todos vocês. Rogério, meu amigo, muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo.
Andréia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar no livro RH na Veia 2, pelo convite para estar compartilhando um pouco da minha forma de pensar e de conhecer o mundo com as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. E a mensagem que eu posso trazer é de que nós estamos numa travessia, em mar revolto, e que o momento é de ligar os motores, apontar o rumo para um destino que nós acreditamos que seja o correto. Provavelmente nós não vamos chegar exatamente aonde a gente gostaria, mas a gente precisa chegar a salvo lá na margem, para desembarcar na praia e aí sim reestruturar as nossas coisas e conseguir construir alguma coisa novamente dentro de um mínimo dano que seja possível. Então o momento é de trabalhar, mas de tranquilidade. A gente passa por essa crise, como já passamos por tantas outras. Obrigada, meu querido. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram. Tânia Moura, parceira, coordenadora da série Mulheres da Editora Líder, Daniela Preco, uma coordenadora do Práticas Sistêmicas da Editora Líder. Daniela, seja bem-vinda. Maria Luísa é a autora do nosso livro Roda da Felicidade, com o querido Renato Klein. Elizabeth Bom, não vou nem falar quem é, né? Ana Paula, enfim. Muito obrigada, Gildo. Tem mais aqui, mas enfim, todas as pessoas que participaram dessa live, pessoas que ainda vão compartilhar essa live para outras pessoas, façam isso. Vamos dividir conhecimento, vamos dividir inspirações. Aqui nós não somos especialistas de crise. Nós somos, na realidade, eu digo que nós podemos ser especialistas das nossas emoções. Então, é isso que a gente está fazendo agora. Sendo especialistas e cuidando das nossas emoções para que a gente venha suportar a pressão que nós estamos vivendo hoje. Pensando aí como o Rogério. Direciona no mar e objetivo e vai. Pode até não chegar onde você quer, mas próximo com certeza. Trabalhando sempre com muito carinho e agradecendo a Deus em todo o tempo. Gente, muito obrigada pelo carinho. Rogério, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, até a próxima. Um beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau.